paz do bondoso Senhor Jesus encontre acesso em nossos pequeninos corações. Olá a todos, e espero que todos estejam bem em suas casas. E hoje nós vamos conversar sobre uma passagem do Evangelho que está no capítulo 24, tá? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Que é o item 18, carregar a cruz. Mas antes, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, aos amigos espirituais que nos intuam, para que consigamos ter uma conversa tranquila e baseada no Evangelho. Graças a Deus. Bom, então, essa passagenzinha é uma passagem pequenininha, né? Eu vou ler para vocês para a gente conversar, ok? Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essa passagem está nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Bom, então, vamos começar a refletir um pouquinho, né? Jesus começa falando: se alguém quiser me seguir. Ele não impõe nada a ninguém, né? Assim são os espíritos superiores. Eles não impõem, eles deixam que nós usemos o nosso livre-arbítrio. E eu estava pensando nessa questão, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 501, Kardec pergunta por que é a ocultação dos espíritos, né, sobre a nossa existência. E por que quando eles vão nos ajudar, eles não nos ajudam de maneira ostensiva. E os espíritos respondem que se nós fôssemos sempre contar com a ajuda, né, dos espíritos superiores, nós não faríamos nada. Né? Nós teríamos certeza, vou ficar aqui paradinha, quietinha, porque o meu anjo da guarda vai me ajudar. Então, o espírito tal vai me ajudar. E não é bem assim, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Além disso, eles nos falam que a ação dos espíritos que nos querem bem, elas são sempre feitas de maneira que não tolhe o nosso livre-arbítrio. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de tomar decisões, né? Então, nós tomamos as nossas próprias decisões. Deus assim o quis, né? Quando Ele nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós conseguíssemos ser donos do nosso destino. Nós fazemos as nossas escolhas, boas ou ruins, e seguimos em frente. Por isso que nós temos o Evangelho para nos guiar. Todos nós precisamos, né, do Evangelho, das palavras de Jesus, para que nós consigamos fazer um bom uso desse livre-arbítrio. Então, qualquer espírito que já esteja numa condição melhor, né, numa condição mais elevada, não vai interferir nesse livre-arbítrio. Imagine Jesus, que é o espírito mais puro que nós conhecemos, né, que nós ouvimos falar. Então, ele fala: se alguém quiser me seguir. E esse é um grande convite do Mestre para que nós deixemos, né, os caminhos tortuosos e sigamos esse caminho de luz, que é o único caminho que vai nos levar ao Pai. Então, só através dos ensinamentos de Jesus, só através de tudo isso que ele veio nos mostrar, nos ensinar, é que nós conseguiremos alcançar a perfeição que todos almejamos. Bom, aí ele continua falando: renuncie a si mesmo. Ora, o que é isso, né? Nós vamos nos renunciar a nós mesmos? Como assim? Ele sabe, né? Jesus sabe que nós somos espíritos inferiores ainda, que nós ainda não temos uma moralidade alcançada, né?
estamos desenvolvendo nossa inteligência ainda. Então, quando ele fala para a gente se renunciar, né, renunciar a si mesmo, ele está querendo dizer que nós precisamos renunciar tudo que temos em nós que é contrário à lei de Deus. Então, são as mágoas, os rancores, a inveja, né, ódio, orgulho, ressentimentos, egoísmo. Se nós nos lembrarmos, no livro dos Espíritos, não me lembro a questão, mas os Espíritos falam que o maior obstáculo, os maiores obstáculos à evolução são o egoísmo e o orgulho. Então, nós precisamos vencer, né, isso dentro de nós. Nós precisamos vencer a nós mesmos, né, melhorarmos a nós mesmos. Então, buscando o caminho, né, esse caminho de Jesus. Então, ele fala, se quiser seguir, renuncie a ti mesmo. Então, ele vai mostrando como é que nós fazemos para conseguir chegar nesse caminho, né, nesse caminho bom, do caminho reto, da porta estreita. Ele sabe que temos problemas, sabe que nós somos ainda imperfeitos, mas sabe também que Deus nos criou para a perfeição. Então, ele nos faz o convite. Então, ele fala, ele nos mostra, né? Vai seguindo esse caminho. Venha comigo que eu vou te mostrar o caminho. Ele falou, não disse que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, é isso que ele está mostrando pra gente, né? Vamos deixar de lado todo esse orgulho, todo esse egoísmo. Agora, como é que a gente deixa de lado tudo isso? Só tem uma maneira, gente, é o trabalho no bem. A caridade, né? O bem, ele cobre a multidão de pecados, não é isso? Então, é só através do trabalho do bem que nós conseguimos nos despojar dessas vicissitudes que ainda temos dentro de nós, né? Porque quando a gente começa a olhar para o outro, nós começamos a esquecer um pouco de nós, né? E isso vai dissolvendo tudo isso, todo esse orgulho, todo esse egoísmo, né? Ao invés de ficar meu, só para mim, só pensar em mim, vamos pensar um pouquinho no outro, né? Só assim a gente vai conseguir chegar lá. E Jesus continua. Ele fala, tome a sua cruz. E o que é isso? Tomar a nossa cruz, né? Aceitar de bom grado as nossas provas. Né? Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Por quê? Porque precisamos ainda evoluir. Não evoluímos o suficiente para passar para outros mundos. E se aqui estamos, é porque é o melhor lugar para que nós possamos evoluir. Né? Então, ele fala para que a gente tome a nossa cruz. Vamos aceitar, né, de bom grado. E aí eu fiquei pensando, né, então, tudo bem, eu preciso aceitar minha cruz, mas por quê? Né? Então, qual é o objetivo da reencarnação? Né, da reencarnação dos espíritos? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, na questão 132. E os espíritos falam que Deus nos impõe a encarnação para que nós cheguemos à perfeição. Né? Então, em cada mundo a qual pertence o espírito, né, as vibrações, né, a evolução, o espírito vai tomar de um instrumento, que é o corpo, para que ele possa fazer a vontade de Deus, né, para que ele possa cumprir tudo aquilo e conseguir evoluir. E também tem um outro objetivo a encarnação, é concorrer com a evolução geral de todos. Né? Cada um de nós temos a nossa responsabilidade individual de evolução e responsabilidade com a evolução do mundo também, né? Dos que estão à nossa volta. Por isso que nós vivemos juntos em sociedade. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros para que nós consigamos evoluir. Então, quando a gente faz isso, a gente concorre, a gente auxilia na evolução geral, a gente está, na verdade, também evoluindo, né, individualmente. Então, aceitando, né,
de bom grado essas provas, essas expiações, nós estaremos no caminho certo, né? O que adianta as lamentações? Do que adiantam essas lamentações, né? Ficar, ai meu Deus, ai minha vida, ai que isso, ai que aquilo. Isso só nos faz perder tempo. Não estou dizendo que nós vamos passar, né, por nossas dificuldades, cada um tem as suas. Às vezes umas dores, né, muito fortes, umas doenças, preocupações. Ninguém vai ficar sorrindo por aí enquanto está isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aceitar no coração, ter certeza de que Deus está conosco, ter certeza de que nós estamos trilhando o caminho certo, né? Apesar dessas dificuldades, e ter certeza que essas dificuldades é que nos farão melhores, né? Porque todos nós temos um planejamento reencarnatório, né? E nesse planejamento é colocado o que é melhor para a gente, o que vai nos ajudar a evoluir mais rápido. Então, se nós aceitarmos, né, com confiança, com fé, nos ligando sempre a Jesus, né, aos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda, nós vamos com certeza passar mais tranquilamente. Não estou dizendo que não vai ter dor, a dor vai ter sim, né? Ainda faz parte da nossa escala evolutiva, mas nós vamos olhar a dor com outros olhos. Isso que é importante, né? A gente ver com outros olhos tudo isso que nós precisamos passar, né? Bom, e no final ele fala, e siga-me. E siga-me é como se Jesus estivesse falando para a gente, faça tudo o que eu fiz e vos ensinei. Então, o que é seguir a Jesus? É colocar o evangelho que ele nos ensinou em prática. Então, somente isso, né? Todo o conhecimento que nós vemos adquirindo do evangelho, né, que está dentro de nós colocamos para dentro, né, tantos conhecimentos, ele precisa sair de alguma forma. Então, a gente não pode ficar guardando aquilo, porque isso seria egoísmo, né? A gente não pode guardar nem conhecimento, nem negar auxílio, né? Quando a gente pode. A gente não pode guardar as coisas para a gente. Isso é muito egoísmo, né? Nós precisamos fazer com que saia. E qual é a melhor maneira de sair do evangelho? Ficar falando por aí? Não, não é isso. É colocando em prática no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, tendo paciência, resignação, compreendendo nossos irmãos, compreendendo aqueles que são mais difíceis, não respondendo, orando por todos. Então, há várias maneiras da gente conseguir, né, colocar esse evangelho em prática. E o principal é no nosso dia a dia, né, gente? De que adianta a gente saber tudo isso na nossa cabeça e não fazer nada com esse conhecimento, né? Só o conhecimento não basta para a evolução, não é suficiente para o espírito evoluir. Tem muitos espíritos, é claro, que quando a gente reencarna, a gente não evolui da mesma forma, né? Todo mundo, e nem evoluímos a moralidade e a inteligência da mesma forma. A gente evolui um pouquinho outro, um pouquinho, e assim vai, né? As diversas encarnações. Mas nós precisamos, né, ter essa consciência de que nós somos responsáveis pela nossa evolução. E que só colocando esses conhecimentos em prática é que a gente vai conseguir chegar à perfeição, né? E, para terminar aqui, só vou lembrar do livro de Palavras de Vida Eterna, né, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. No item 15, ele fala no roteiro da fé. Ele justamente comenta essa passagem. E ele nos diz o seguinte: procura Jesus por divino modelo. Porque ele questiona, muitas vezes nós temos a nossa religião e nós buscamos por modelo o dirigente espírita, o padre, o pastor, o pai de santo, né? Seja lá qual for, em pessoas. As pessoas não são modelos para a gente. Nosso modelo e guia é Jesus. Eu lembro que quando eu
estava na evangelização, né? Eu ia para as aulinhas de evangelização quando eu era adolescente, eu assistia as palestras no sábado de manhã. E a dirigente, ela sempre falava, nós não somos modelos, não coloquem a gente num pedestal ao qual não pertencemos, né? Ela sempre falava, os que estão sentados nessa mesa são os que mais têm dívida, estão resgatando dívidas passadas, não são modelos, não são para ser idolatrados, porque nós somos imperfeitos ainda, gente. Tirando os missionários, né, nós somos muito imperfeitos. Então, o nosso único guia e modelo é Jesus. E esse daqui, eu acho essa passagem muito bonita, né? É um grande convite para que nós possamos refletir sobre as nossas escolhas, o que nós estamos escolhendo nos dias a dia, o que nós estamos fazendo da nossa vida, como estamos vivendo essa encarnação, né? Que é bênção divina nas nossas vidas. Então, que possamos realmente refletir sobre tudo isso que está no Evangelho, para que a gente possa caminhar e ter certeza de que estamos no caminho certo. Que Jesus abençoe a todos, nos ilumine e nos guie hoje sempre. Graças a Deus. Muita paz.